Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, aqui é o Dudu da Sim e agora com o Dr. Lucas e o Dr. André vocês vão ter um podcast excelente de epistaxe. Só estou passando aqui para deixar claro que os procedimentos descritos aqui no podcast devem ser feitos por médicos e alguns até por especialistas, como descrito pelo Dr. André. Abraço, aproveitem. Seja bem-vindo, você que acompanha a nossa equipe aqui da CIM nas nossas redes sociais. Estamos aqui com mais um nosso Simcast, mais um episódio aí do nosso podcast. Hoje a gente trouxe um episódio aí de um tema relativamente novo, que a gente não tinha abordado aí em edições anteriores. A gente trouxe um tema da área de otorrino para poder discutir com vocês. E para poder fazer essa discussão aqui comigo, eu chamei o Dr. André. O André, ele é médico formado aqui pela Faculdade de Medicina da USP. Ele fez residência também no otorrino aqui na Faculdade de Medicina da USP. Foi preceptor aqui no ano que eu estava no meu internato e foi, inclusive, um dos preceptores homenageados da minha turma. E ele tem o título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrino. Ele faz um fellow em laringologia no Hospital das Clínicas, aqui também da USP. André, queria agradecer bastante você por ter aceitado aí o nosso convite, por ter participado da nossa discussão. Suas aulas sempre foram ótimas, tenho certeza que você vai agregar bastante coisa aí para o pessoal. Muito obrigado pelo convite. Lucas, é um prazer estar falando de novo com você aqui. E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre epistaxe aí. Show. Epistaxe, geralmente, a gente, principalmente quando vai trabalhar fora e tudo, às vezes a gente não tem otorrino para poder ajudar a gente no manejo inicial desse quadro, né? Eu, particularmente, assim, dos lugares que eu trabalhei, praticamente só o HC, que funciona para a escola e tudo, ainda tinha, assim, pronto-socorro de otorrino mesmo. Mas a gente sabe que a realidade das muitas vezes pronto-socorro fora e tudo é uma coisa que chega com relativa frequência. E muitas vezes é o cara que está lá no PS que, mesmo não sendo especialista de otorrino, tem que saber aí orientar aí as primeiras condutas, o manejo inicial de como que pode ser feito. Então, André, só para a gente começar um pouco a nossa discussão, uma coisa que já gera bastante dúvida no pessoal quando vai fazer o manejo inicial é lembrar um pouco quais são as principais estruturas do nariz, qual que é o principal local que sangra, como que ele pode guiar, para poder até pensar um pouco como que vai fazer o tamponamento depois. Você pode só relembrar para a gente um pouco quais são os locais principais que causam esse sangramento nasal, quais são as principais etiologias para a gente? Claro, vamos lá. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa conversa, porque a maior parte dos hospitais não tem otorrino disponível, né? E aí, invariavelmente, a gente vai enfrentar, aí, seja qual for a especialidade, vai enfrentar um sangramento nasal e vai enfrentar um sangramento nasal em outros ambientes da vida. Você está numa festa, está em algum outro lugar, pode acontecer de sangrar o nariz, porque é muito prevalente, né? Então, 60% das pessoas vão ter algum sangramento nasal durante a vida, muito provavelmente você já teve, eu já tive, então é uma coisa que vai permear aí qualquer lugar. O nariz, ele é bastante irrigado, né, Lucas, para fazer aquelas funções de aquecer, umidificar e filtrar o ar que a gente respira. Então tem bastante vascularização, tanto do sistema da carótida interna quanto da carótida externa, né? E esses sistemas, eles se comunicam lá dentro e aí vão ter dois pontos principais de sangramento, que é uma parte mais anterior, que a gente chama de plexo de Kieselbach, que é a área bem mais anterior do septo nasal, que é uma área que a gente consegue olhar só fazendo a rinoscopia anterior, só levantando a pontinha do nariz aqui, abrindo um pouco a narina, a gente consegue ver essa área anterior do septo. E tem os sangramentos mais posteriores, que esses são mais lá no fundo do nariz, e estão mais relacionadas com a artéria esfenopalatina. Show, beleza. E sobre a apresentação clínica da epistaxe, geralmente é um quadro que às vezes não vai deixar muita dúvida, mas às vezes algum sangramento posterior, o paciente às vezes pode chegar esterilizando um pouco. Assim, você pode acabar vendo pouco sangue saindo mesmo pelo nariz. Você pode ter alguma queixa mais posterior que às vezes pode enganar um pouco na apresentação, certo? Exato.
Epistaxe, assim, o diagnóstico vai ser meio clínico, não tem muita dúvida. Está sangrando o nariz ou não está sangrando o nariz? É meio óbvio de olhar e ver. O que precisa tomar bastante cuidado é que a definição é um sangramento da mucosa nasal, a definição de epistaxe. Mas eu preciso prestar atenção se esse sangramento realmente está vindo da mucosa nasal, é um sangramento do nariz, ou é um sangramento que está se exteriorizando pelo nariz, mas é de algum outro lugar. Para os pacientes, principalmente na emergência, assim, paciente entubado, paciente politraumatizado, pode ter um sangramento da via digestiva, por exemplo, e está refluindo ali do esôfago, enche a cavidade oral, enche a cavidade nasal e sai sangue pelo nariz, não é uma epistaxe. De trauma da região da boca, pode ter um sangramento da cavidade oral, que também se exterioriza pelo nariz, e também pode ser um sangramento de via aérea baixa, uma hemoptise maciça, também poderia o paciente exteriorizar tanto pela boca e pelo nariz e não ser uma epistaxe. Então, tentar diferenciar. E nesses casos de sangramento muito posteriores, lá na região mais atrás do nariz, mais próximo da rinofaringe, às vezes o paciente está deglutindo o sangue, está descendo na rinofaringe e não está exteriorizando tanto pelas narinas, né? Então tem que ficar atento para isso, e até no nosso exame físico a gente vai ter que olhar bem a uroscopia para ver se esse sangramento está descendo lá por trás do nariz mesmo. Certo, perfeito. Realmente, eu já vi alguns casos assim, principalmente de paciente que estava em ventilação mecânica, que teve algum tipo de sangramento assim, que às vezes via um sangramento assim, em região de orofaringe, ficava um pouco na dúvida se seria algum sangramento nasal posterior, ou se ele poderia ter sangrado por algum outro local. E aí, uma atenção bem para essa questão do exame físico mesmo, que você tentar visualizar, às vezes essa é a principal coisa que vai ajudar você mesmo a diferenciar. Diferenciar. Uma dica para isso está tendo sangramento pelo nariz, está exteriorizando pela boca do paciente, principalmente o intubado, eu não sei de onde vem, vou tentar aspirar esse sangramento, aspiro o nariz, aspiro a boca, faço uroscopia. Vejo se está descendo lá esse sangue na parede posterior da faringe, que está descendo de cima para baixo ali do nariz, e muito provavelmente é um sangramento nasal. Ou se está enchendo a cavidade oral, vindo de baixo, e aí por isso enche a cavidade nasal também, e aí exterioriza pelo nariz. Então tentar essa diferenciação, que é muito importante, porque o tratamento é completamente diferente de uma epistaxe e de um sangramento digestivo, vai mudar completamente a conduta e a abordagem do paciente. Com certeza, né? Vamos entrar agora um pouco nessa questão de como que a gente vai fazer o manejo, né? O manejo inicial, assim, eu acho que até boa parte das pessoas em casa já tem até algum grau assim, de orientação sobre o que fazer. Às vezes aquela compressão local, de fazer uma compressão por alguns minutos, ver se o sangramento para, colocar um pouco de local junto com esse processo de compressão, né? São essas primeiras medidas aí que a gente orienta, que a pessoa consegue até fazer antes mesmo de procurar o hospital. Obviamente, alguns casos que chegam, que a gente se deve ter mais estudo. Vê algum sangramento que às vezes não parou com esses medidas iniciais, né? Algum sangramento que ele persiste mesmo depois da pessoa ter feito uma compressão adequada. Dos sangramentos de nariz, aquele número 60% das pessoas vão ter um episódio na vida, só 6% vai precisar de algum atendimento médico, porque a maioria dos sangramentos eles são autolimitados, né? E se a gente fizer uma boa compressão do sítio de sangramento mais anterior aqui, ficar lá comprimindo o nariz 5 minutos, contado no relógio mesmo. Comprime o lado que está sangrando, pode ser 2 dedos aqui do lado, nessa cartilagenzinha, que é a cartilagem inferior aqui do nariz, comprime, deixa ali 5 minutos. Às vezes só isso já controla o sangramento. Dos pacientes que vão para o atendimento, normalmente já são os que não pararam sozinho, ou os que tentaram fazer essa manobra e já não parou. E aí, nesses pacientes, é importante também, antes da gente ir controlar, antes não, mas paralelamente com controlar o sangramento, ir tirando uma anamnese desse paciente, para entender se ele tem algum fator que aumente o risco dele ter uma epistaxe, algum fator que predispõe ele ter uma epistaxe, e entender as características dessa epistaxe para eu tentar chegar num diagnóstico, porque sangrar o nariz pode ser o sintoma de vários diagnósticos, né? E aí a gente vai olhar na história das comorbidades do paciente, que são fatores que podem causar uma epistaxe, por exemplo, um coagulopata, o paciente que usa um anticoagulante, usa um antiagregante plaquetário,
um paciente que tem algum tumor nasal, como nasoangiofibroma, que é mais frequente de ter sangramento, tem doenças específicas do nariz, que é a telangiectasia hemorrágica hereditária, que também predispõe a ter mais sangramento, hipertensão, se o paciente é hipertenso, não que vá causar um sangramento nasal, mas com certeza vai me dificultar o controle, se o paciente teve alguma história de trauma, tanto trauma, ter tomado uma pancada no nariz, ter tomado uma bolada, um acidente de carro, ter sido traumatizado na hora de passar uma sonda nasointeral, por exemplo, que é bastante comum da gente ver, se ele tem IVAs, perguntar tudo isso para entender um pouquinho quem que é aquele paciente que está ali na nossa frente, porque talvez mude um pouco a abordagem que a gente vai ter e de como a gente vai controlar aquele sangramento. Certo, perfeito. Eu acho que dentro do ambiente, assim, hospitalar, a principal coisa que deve chegar, pelo menos que eu vejo, assim, é essa questão da passagem de sonda, né? Tem muitos pacientes que durante a passagem de sonda faz um traumatismo e acaba tendo uma epistaxe precisando de avaliação para poder fazer tamponamento. Sim, é bem frequente, bem frequente. Aí é importante também a gente perguntar na anamnese qual é o lado que está sangrando, né? Se é bilateral, se é unilateral. Pedir para o paciente se ele consegue estimar um pouco a perda de sangue. Falar, quanto sangrou? Sangrou um copo de sangue? Sangrou uma toalha inteira? Molhou, fez uma poça de sangue? Ou só pingou um pouquinho, sujou o papel? Porque também a gente vai pensando em coisas diferentes. Se ele teve algum desencadeante, que nem foi passar a sonda, né? Ou se cutucou o nariz, começou a sangrar. Se ele tem um histórico de sangramento, ou sempre sangra o meu nariz, ou se tem sangramento em outros sítios, pode ser que seja um paciente que usa varfarina, por exemplo, pode ser a epistaxe pode ser só o sinal de uma intoxicação, ele pode ser que tenha sangramento em outros sítios. Perguntar das medicações, principalmente dos anticoagulantes, dos antiagregantes, para ir dar o tratamento específico, se for necessário. Perfeito. Então, entrando aí depois que você viu, procurar a histologia, também a gente tem que fazer um tratamento específico, às vezes, fazer parar aquele sangramento que começou a acontecer, né? Uhum. E quando a gente está pensando num sangramento numa região mais anterior, ali, em relação ao plexo, que você explicou pra gente, depois daquelas manobras iniciais de compressão, de tentar colocar gelo, caso você não consiga aí conter o sangramento. Quais são aí as principais opções que a gente tem para poder fazer o tratamento? Quais os principais materiais que a gente pode usar? O que você orienta, assim, para quem às vezes quer fazer um material para tentar controlar um pouco melhor o sangramento que não melhorou depois desses condutos iniciais? Boa. Vamos, antes um pouquinho dos materiais, vamos pensar no atendimento geral, né? Já sangrou seu nariz alguma vez, Lucas? O meu já foi, na real, um dia bem seco, assim, que eu tava correndo, mas aí foi, tipo assim, pingou, comprimiu, parou, assim, rápido, depois que eu cheguei em casa. Uhum. E você já viu algum sangramento maior, assim, mais importante? Aí no hospital já, né? Aí depois que, quando chega no hospital, geralmente é aquilo, né? Já tentou fazer as coisas em casa, não melhorou, aí precisa colocar o tampão ali e resolveu por um tempo, até depois o pessoal do otorrino chegar e avaliar junto. Boa. E como é que chega esse paciente que o nariz está sangrando? A gente costuma chegar, às vezes, gotejando bastante, né? Chega pingando bem. Pingando bem. Chega mais agitado, mais preocupado, às vezes vem família, pano, balde, tudo junto. Então, a primeira coisa, assim, a gente precisa pensar nesse paciente como um paciente que tem um potencial de ter até um choque hipovolêmico, né? Então, ver sinais vitais, ver perfusão, porque ele pode ter sangrado tanto a ponto de instabilizar. Então, isso é a primeira coisa. Precisa estar paramentado adequadamente para atender esse paciente. Então, idealmente, que a gente tivesse de avental, luva, máscara, óculos de proteção, porque o paciente com epistaxe, ele vai tossir, vai espirrar quando manipular o nariz, está sangrando. Se você não está bem paramentado para fazer esse atendimento, você não vai conseguir, você vai ficar ali meio com receio de aproximar muito e não vai dar o melhor atendimento para o paciente. Então, a gente tem que estar bem paramentado para conseguir fazer isso. Chegou o paciente, a gente tem que tentar acalmar ele, principalmente,
E enquanto a gente está preparando o material para fazer esse atendimento, que normalmente não está tudo pronto ali na mão, nem na otorrino não está, imagina num plantão que é mais de clínica, que não tem otorrino disponível. Então, enquanto eu estou preparando as coisas, a gente deixa o paciente sentado, normalmente a cabeça mais para baixo, para ele não deglutir muito sangue, porque o sangue é irritativo para o estômago, ele vai ficar mais nauseado, aí vomita, aí sangra mais. Então, deixa a cabeça para baixo, deixa ele comprimindo o lado que está sangrando ali com a mão, com uma gaze. Se tiver um gelo fácil, coloca um pouco de gelo no dorso nasal aqui em cima, para tentar fazer um pouco de vasoconstrição e controlar o sangramento, enquanto a gente vai tirando a história junto e preparando as coisas para atender. Aí, depois de visto essa parte de sinais vitais, perfusão, a gente vai para a uroscopia, vejo se tem sangramento descendo lá na parede posterior da orofaringe, faz a rinoscopia anterior, que às vezes não tem um espéculo nasal para abrir o vestíbulo aqui, mas só levantar a ponta do nariz a gente já consegue ver alguma coisa, já consegue ver aquela área mais anterior do septo, né, onde se localiza o plexo de Kieselbach. Olha essa região, vê se é dos dois lados que está sangrando, vê se está sangrando ativo mesmo, se tem coágulo. E aí a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é fazer uma vasoconstrição da mucosa nasal. Então, um jeito bom de fazer isso é pegar adrenalina pura mesmo. Normalmente a gente faz uma mistura com lidocaína, sem vasoconstritor. Então, pega, por exemplo, 5 ampolas de adrenalina, que são 5 ml, com mais 5 ml da lidocaína. Coloca ali numa cuba, numa bandejinha, essa mistura. E aí pode colocar algodão, tentar fazer uns filetes de algodão. E aí pode ser com uma pinça, normalmente na otorrino a gente usa uma pinça baioneta, né, e o espéculo nasal para abrir a narina, mas normalmente isso não está disponível para todo mundo, então pode ser com uma pinça simples mesmo, sem dente, levanto a ponta do nariz com o dedo, e aí vou colocar esse algodão ali dentro do nariz, com o intuito de limpar o que tem ali de coágulo e fazer uma vasoconstrição da mucosa, que às vezes só isso já consegue controlar o sangramento. E a gente prefere fazer essa vasoconstrição com algodão do que com a gaze, porque o algodão a gente consegue cortar menorzinho e traumatiza menos a mucosa do que enfiar uma gaze embebida em adrenalina, né? Você já fez algum tampão aí, Lucas? Já, teve um lá que a gente... Não, fiz no HC, na verdade. O pessoal lá no HC, fazendo essa vasoconstrição. Uma coisa que eu vi o pessoal fazendo também era tentar fazer cauterização, se vocês conseguiam ver o ponto hemorrágico anterior. Aí é uma coisa que fica mais pro otorrino, vamos chegar nesse ponto aí. O que eu vejo muito comum, assim, e que às vezes até controla o sangramento, mas não resolve muito o problema, é fazer como se fosse um tampão, que é uma gaze enrolada, embolada, às vezes até umedecida na adrenalina, e só encaixada no vestíbulo nasal, só bem nessa entradinha. E aqui ele até fecha o nariz, então para de descer o sangue por aqui, mas se tiver um sangramento ativo vai começar a descer pela orofaringe, porque essa gaze bem anterior ela não comprime nada, né? Ela não aperta nada dos vasos lá dentro para ajudar a parar o sangramento, só tampa a narina mesmo. Então é uma coisa bem comum da gente ver chegar na otorrino só com uma gaze enfiada bem na entradinha, não chegou nem a encostar na mucosa nasal praticamente, só ficou no vestíbulo aqui. Tá só tampando a parte de fora do nariz. Só tampando a parte de fora. Da região mesmo anterior da narina não tá nem encostando, às vezes. Não tá nem. E é bem comum a gente ver isso, assim. Às vezes até o paciente chega com papel higiênico, papel toalha enrolado aqui na entradinha no vestíbulo nasal, só que continua descendo pela rinofaringe e depois para a orofaringe o sangramento. Então não é, o tampão dessa forma ele não é efetivo, né? Então dá essa falsa sensação que parou de sangrar na frente, mas às vezes continua sangrando por trás. O otorrino, ele vai sempre querer achar o ponto de sangramento. Então, a gente quer ver da onde que está sangrando, qual é o vasinho que está sangrando, se a gente consegue achar, porque aí a gente é muito mais eficiente no tratamento, porque aí a gente pode cauterizar esse vaso, e aí, se eu olhar anterior aqui, olha lá, levanto o nariz, coloco o espéculo nasal, olho nessa área do plexo de Kieselbach, que é essa área mais anterior do septo,
e vejo que é dali, tem um pontinho, um vasinho daquela região que está sangrando, eu posso ir lá e cauterizar, tanto químico, a gente usa o ácido tricloracético, quanto elétrico, né? E aí, esse algodão que a gente colocou antes, com adrenalina e lidocaína, já faz um pouco de anestesia da mucosa nasal também. Então, fica mais fácil de manipular, e se eu tiver que cauterizar, eu já estou anestesiando ali para fazer o procedimento, que é bem tranquilo, mas fica mais reservado assim para os otorrinos, porque precisa ter uma certa destreza para manipular o ácido. A gente vai com um porta-algodão, que é como se fosse um cotonete bem fininho e bem comprido, com ácido só na ponta, para não queimar nenhuma outra região do vestíbulo, da pele aqui do nariz, nenhuma outra região da mucosa que a gente vai cauterizar, né? Só realmente naquele ponto próximo do sangramento. E a cauterização não é isenta de riscos também, né? Eu posso machucar outras áreas do nariz com ácido, se eu deixar encostar em outros lugares, e uma cauterização feita muito exacerbada, digamos assim, pode levar a uma perfuração do septo também, e vai queimar tudo ali com ácido. Então, a cauterização fica um pouco mais pro otorrino que está habituado, né? Aí o que todo mundo precisa saber é realmente fazer um tampão anterior bem feito, porque com isso vai controlar 90% dos sangramentos aí que aparecer na vida, e aí a gente vai entrar nesses materiais aí. Você já viu algum tampão além do dedo de luva e gaze? Às vezes eu vi, quando o pessoal tinha FOAM lá poder usar, eu já vi eles usarem esse outro material mais específico, né? Apesar de saber que ele é pouco disponível, mas lá, às vezes, quando tinha, eu vi o pessoal colocar. É uma coisa da cauterização que eu acho interessante também. A visualização tem que ser muito boa para o pessoal conseguir fazer. Né? Isso, exatamente. Às vezes, você pensar que você não vai ter um espectro nasal adequado, por mais que às vezes você consiga, com uma gás, fazer alguma coisa, consiga chegar lá, mas você não tem uma visualização boa, realmente tem todos esses que você falou. Né? Então, às vezes, vale a pena você não fazer pelos riscos que tem envolvidos no procedimento. Né? Com certeza, porque aí talvez você cause mais um mal para o paciente do que realmente ajudasse. Então, a gente cauteriza muito pouco da mucosa nasal, assim, é só realmente em volta do ponto de sangramento e no ponto de sangramento. Fica uma área bem pequena cauterizada, porque tem risco tanto da perfuração de septo, quanto de fazer uma sinéquia do nariz. Então, imagina que eu pegasse um pincel e pincelasse ácido no septo inteiro. Talvez parasse de sangrar, só que aí o risco das estruturas colarem ali e fazer uma sinéquia é muito grande. Então, precisa ser um procedimento bem preciso. Por isso que, se não controlar o sangramento com a vasoconstrição, com o tampão anterior, aí talvez melhor seja direcionar para o otorrino, né? Aí nesse momento chega no limite do que dá para fazer como generalista ou como emergencista, e aí talvez precise realmente de uma avaliação do especialista para ser resolutivo e ser seguro para o paciente, né? Sim, com a senão você tenta fazer um procedimento ali meio inadvertido e acaba trazendo outro problema no futuro para a pessoa, que às vezes pode ser até mais grave, né? Mais debilitante. Exato. Aí você fez aquele procedimento inicial com o Adriano, que o professor orientou para a gente, depois do tampão anterior aí, quais são os métodos que a gente pode fazer, o que você recomenda aí de materiais para a gente colocar? O tampão anterior, o que é mais acessível e mais disponível assim para todo mundo, vai ter em todo o pronto-socorro, com certeza, não importa onde você esteja aí do Brasil, é fazer o tampão com dedo de luva e gaze, né? E aí é uma coisa que é fácil de fazer e é bastante efetivo para controlar o sangramento. Normalmente a gente corta o dedo da luva, o dedo do meio, né, que é um pouco mais comprido, né, e aí vai colocar ali dentro daquele dedo de luva, normalmente duas gases e meia, às vezes 3 gases enroladas. Então coloco as gases empilhadinhas uma em cima da outra e vou fazer um rolinho com essas gases e colocar esse rolinho dentro do dedo de luva que eu cortei. E aí lubrifico esse dedo de luva com lidocaína gel mesmo, e aí vamos introduzir na narina que está sangrando. A função do tampão anterior é que ele faça uma compressão, né, nessa parte interna do nariz e comprima principalmente essa área de Kieselbach,
que não é é responsável pelo sangramento anterior. Não, o tampão anterior não consegue controlar um sangramento muito posterior, que é mais na região esfenopalatina. Mas como o sangramento anterior é muito mais comum e muito menos grave também, né, do que o sangramento posterior, a gente consegue controlar uma boa parte já no tampão anterior. O sangramento posterior é muito mais grave e muito menos comum, ainda bem, né? Então, esse dedo de luva com a gaze dentro, lubrificado bastante com lidocaína, eu vou introduzir dentro da narina e ele vai ficar entre o septo e a concha nasal inferior. Quando a gente olha o nariz, então todo mundo depois vai no espelho, tiver a oportunidade, vai no espelho, levanta a narina e dá uma olhadinha. Basicamente vai ver duas estruturas dentro, o septo, que divide o lado do nariz do outro, e vai ver como se fosse uma bolinha, que é a cabeça da concha nasal inferior. E aí o tampão, a ideia é que vai entre essas duas estruturas, ali, para comprimir essa região do septo. Para introduzir o tampão, é mais fácil quando a gente está com um espéculo nasal, mas dá para ser feito sem o espéculo também. Eu pego com uma mão, sustento a ponta do nariz aqui, então levanto um pouquinho a ponta do nariz para poder expor um pouco melhor a narina, e vou com esse tampão com uma pinça sem dente também, pode ser uma pinça anatômica, a gente usa aquela pinça baioneta, que é mais fácil, mas pode ser uma pinça anatômica, e vou introduzindo esse tampão devagar. É um pouco incômodo, né? O paciente fica incomodado com esse tampão, porque está apertando as estruturas lá dentro. Vou introduzindo devagarzinho, e a ideia é que vai introduzir o dedo de luva praticamente inteiro. Vai ficar só um pedacinho aqui para fora, um pedacinho final, 1 centímetro, meio centímetro, porque ele precisa estar bem introduzido lá dentro para fazer o efeito de compressão. E ele precisa ser suficientemente largo, né, suficientemente grosso para ocupar toda essa região, porque se um tampão está muito fininho, vai começar a sangrar em volta dele. Então precisa ser um tampão relativamente grosso. E esse tampão a gente vai fixar, né? Normalmente a gente passa um pontinho no tampão mesmo, no dedo de luva, não passa no paciente, não fura o paciente, mas ali com um nylon 3, um nylon 2, eu passo um tampão, um ponto nesse dedo de luva, e aí com uma outra gaze, eu dobro a gaze em 4, faço um quadradinho pequeno da gaze e passo esse ponto nessa outra gaze e amarro. Isso para não ter risco de, se por algum motivo o tampão entrar muito na narina aqui, descer para a via aérea. Nunca vi acontecer, mas a gente faz por segurança sim. E aí, em volta desse quadradinho de gaze que a gente colocou por fora, a gente coloca esparadrapo, né, fechando essa narina, tomando cuidado de deixar a outra aberta para o paciente respirar. E aí fecha essa narina com micropor, com esparadrapo, e deixa fechadinho ali para ajudar na contenção do sangramento. Isso controla 90% das vezes aí de sangramento. E você tinha perguntado dos outros materiais, né, Lucas? Existem outros materiais, existem alguns tampões comerciais que fazem mais ou menos o mesmo efeito do dedo de luva, né? Que a gente coloca lá, é como se fosse uma espuma, coloca lá dentro do nariz e joga soro, joga água destilada e ele expande ali dentro, e aí vai comprimir a mucosa. E existem tampões que são balões nessa região anterior também, como se fosse uma salsicha, assim, coloca lá dentro do nariz, injeta soro, ou injeta água destilada, ou injeta ar ali, ele expande, comprime essa região. E existem os hemostáticos absorvíveis, que é esse que você citou, né, que é um hemostático absorvível. O mais comum é o Gelfoam, mas tem outras marcas também, que a gente faz como se fosse um tampão anterior, a gente dobra, ele é como se fosse uma esponja um pouco mais rígida, e coloca lá dentro do nariz. Quando ele ficar mais úmido lá dentro, ele expande e também ajuda no controle do sangramento. O Gelfoam, ele é bom principalmente naqueles pacientes que a mucosa nasal é mais frágil, assim, paciente coagulopata, hepatopata, que está sangrando às vezes mais difuso da mucosa nasal, a gente prefere usar os hemostáticos absorvíveis do que colocar um tampão que eu vou ter que tirar depois, numa mucosa já mais machucada, mais friável, que pode acontecer de sangrar de novo quando eu tirar.
E aí os absorvíveis a gente não precisa tirar. O paciente vai lavando o nariz, ele vai dissolvendo e aí o próprio corpo vai absorvendo. Show, beleza. E uma coisa que eu achei interessante que você falou, o tampão, quando a gente faz ele com o modelo de fluxo, ele tem que ter um tamanho que vai ser suficiente para poder tampar a fonte nasal de acordo com cada pessoa, né? Uhum. E aí, tipo assim, imagina que a hora que você introduz ele, às vezes se ele for eventualmente, tipo assim, se ele entrar muito fácil, pode ser que ele esteja um tamanho até pequeno para a pessoa. Exato. Tem que ter algum grau, não uma resistência que vai causar um grande incômodo, assim, ou algo que seja difícil, tem que forçar muito, mas tem que ter algum grau pouco ali de dificuldade de poder colocar, você poder ter certeza que está no tamanho certo, né? Porque às vezes Exato. um tampão que não vai ter uma grossura suficiente, não vai conseguir tampar mesmo o sangramento daquela região. Para a maioria das pessoas, o tampão com duas gases e meia, que a gente pega e corta uma gase no meio e enrola junto, normalmente dá conta, 2 gases e meia. Às vezes, no nariz maior, precisa de 3 gases. Mais do que isso já é raro, assim, mas uma média boa é 2 gases e meia. A gente normalmente começa com 2 gases, vê, ficou largo, ficou frouxo o tampão lá dentro. Vamos, tira esse, prepara outro, 2 gases e meia, e a gente vai testando, pode ir aumentando de meia em meia gase para chegar num tampão eficiente. Certo, perfeito. E aí, geralmente, depois que vocês passam esse tampão anterior, qual que é o tempo assim, mínimo que você recomenda que fique com ele, o tempo mínimo da reavaliação, para ver se realmente deu certo? O tampão anterior a gente deixa por 48 horas. O paciente pode ir para casa com esse tampão, né? A gente libera ele do pronto-socorro e orienta que ele retorne em 48 horas para ser reavaliado e tirar o tampão. Ele é seguro, né? No caso do tampão anterior, a gente não precisa deixar antibiótico para o paciente, né? E aí orienta-se para voltar se sinais de alarme, né? Se novos sangramentos, mesmo com o tampão, pode acontecer. E se não, em 48 horas, volta e retira o tampão, e aí reavalia como é que está a mucosa, se parou o sangramento mesmo. E aí é interessante, no retorno do paciente que retornou, tirou o tampão, a gente deixa ele em observação ali, meia hora, 1 hora mais ou menos, depois de tirar do tampão, para ver se não vai ressangrar. Às vezes o paciente tira o tampão, bate em casa de novo, começa a sangrar, tem que voltar para o PS. Então deixa ele ali quietinho, observa um tempo e vê se não volta a sangrar. Perfeito. E, igual você falou, isso, pelo menos todas as vezes que eu já vi uma epistaxe fora, isso costumava resolver aí a maior parte dos casos. Casos de, às vezes, sangramento posterior, ou casos que voltavam a ressangrar, eu já comecei mais encaminhamento para especialistas. Esses casos, às vezes, que vocês tiram o tampão anterior, que volta até o sangramento, o paciente vai para casa e sangra de novo, quais são aí as alternativas? Aí vocês partem para que lado de tentar corrigir a epistaxe? Para o paciente que tirou o tampão e sangrou de novo, a gente pode até tentar passar um novo tampão anterior, isso é possível, ele deixa mais 2 dias, reavalia. Mas quando não está controlando o sangramento, então o paciente está com o tampão anterior e volta sangrando, ou eu passei o tampão anterior e aí até fechou a narina aqui, deixa de sangrar pelo nariz, mas a gente vê que está descendo sangue pela orofaringe, né? Aí, provavelmente, esse sangramento pode ser mais posterior no nariz ou mais alto, né? E o tampão não está dando conta de resolver. E a gente vai passar para o próximo passo, que seria um tamponamento posterior. Na verdade, um tamponamento antero-posterior, porque ele nunca é posterior sozinho. O tamponamento posterior, o mais prático, o mais fácil é fazer com uma sonda de Foley, uma sonda vesical de Demora, né? E aí, essa sonda a gente, naquele buraquinho onde vai entrar a urina na extremidade, na pontinha da sonda, a gente amarra um fio, pode ser um fio de algodão, pode ser um barbante, pode ser um outro fio, idealmente que não seja nylon, porque ele pode machucar, cortar a mucosa do nariz, né, e a mucosa do vestíbulo nasal, a pele do vestíbulo nasal na entrada, então tem que ser um fio mais maleável. Amarro esse fio, que ele vai dar sustentação para esse suporte, para esse tampão, e a gente introduz essa sonda até pelo nariz, né, pelo lado que está sangrando, desce até a orofaringe. E aí eu faço a uroscopia e vejo a ponta da sonda ali. E aí eu vou insuflar esse balão da sonda uretral com água destilada, normalmente 15, às vezes
entre 15 e 20 ml normalmente, e conforme eu vou insuflando o balão, eu vou tracionando essa sonda de forma que lá por trás, pela rinofaringe e na coana, né, que é essa região mais posterior do nariz, esse tampão, esse balão, ele fecha aquela região e ele vai comprimir ali próximo da região da artéria esfenopalatina, que é responsável pelos sangramentos posteriores. E aí, depois disso, eu vi que meu balão está lá na rinofaringe, lá atrás do nariz. Eu estou segurando ele aqui pela narina do paciente, né, segurando a outra ponta da sonda, e o balão lá na rinofaringe. Faço horoscopia de novo. Controlou o sangramento, então está sendo eficiente. Aí a gente vai passar um tampão anterior, que aí pode ser com o dedo de luva também, e esse tampão anterior vai fechar, vai vedar a narina nessa região da frente e vai servir de sustentação para o tampão posterior. Esse fio que a gente passou lá na ponta da sonda, ele está para fora do nariz junto com a sonda, e a gente vai amarrar esse fio num outro quadradinho de gaze que vai aqui na frente do nariz, para dar sustentação, né, para dar um pouco de tração na sonda que está lá no fundo do nariz. Esse tampão é mais difícil de passar, né? Normalmente precisa de 2 pessoas para passar e requer uma certa experiência também. Então, às vezes fica mais para o otorrino, dá para tentar como emergencista, como clínico geral, né? Mas precisa pelo menos já ter visto alguma vez ou ter aprendido de alguma forma, porque esse tampão dá um pouquinho mais de trabalho para passar, para fixar, ele é um pouco mais chato. Existem tampões posteriores também dessa linha mais comercial, né? Então, do mesmo jeito que tem um tampão anterior, que é um balãozinho, coloca no nariz e insufla, existe um tampão posterior que tem 2 balões, um que vai lá na rinofaringe e o outro que faz a parte anterior. E aí insufla os 2 e aí consegue controlar o sangramento. Quando passa o tampão posterior, aí não tem muito jeito, esse paciente precisa ficar internado, porque o tampão posterior ele tem alguns riscos, né? Ele aumenta o risco de sinusite, de síndrome de choque tóxico por estáfilo. Então, a gente entra com um antibiótico para esse paciente e tem risco de necrose do palato, tem risco de necrose das cartilagens aqui da região do vestíbulo nasal. Então, é um paciente que precisa ficar mais de olho. Normalmente, a gente pode deixar o tampão posterior, a gente deixa 48 horas também, e aí em 48 horas a gente desinsufla esse cuff, esse balonete da sonda, e em 72 horas retira. Mas, uma vez que a gente passou um tampão posterior, a gente já começa a pensar que esse paciente pode ser candidato para outra medida de epistaxe, né? Outra medida de controle da epistaxe, que é a ligadura da artéria esfenopalatina, que é uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico, que a gente vai por dentro do nariz, com a ótica, com a câmera, com o material todo por dentro do nariz, e eu vou encontrar essa artéria esfenopalatina, que ela está lá na região mais posterior do nariz, já perto da rinofaringe, entre a concha nasal inferior e a concha nasal média. Então, a gente procura lá, incisa a mucosa nasal, encontra essa artéria, e aí faz uma cauterização ou uma ligadura desse vaso, que é um dos principais responsáveis pela irrigação nasal. Tem vários outros, né? Não vai perder a função do nariz se a gente ligar a esfenopalatina, mas eu diminuo bastante o aporte sanguíneo ali e com isso consigo controlar uma boa parte dos sangramentos que foram refratários ao tamponamento. Existe possibilidade de ligadura de outras artérias também, que é a artéria etimoidal anterior, que também é a segunda mais frequente de sangramento nasal. Existe a possibilidade de uma embolização arterial, né, via radiologia intervencionista, para os pacientes que às vezes não têm condição de fazer uma cirurgia, ou fez a cirurgia e não conseguiu. Eu posso embolizar a artéria esfenopalatina, posso embolizar a artéria maxilar. Então, eu tenho algumas outras coisas que podem ser feitas e vão ficando tratamentos cada vez mais específicos. A cirurgia da ligadura é para ser uma cirurgia bem rápida, assim, uma cirurgia para ser feita em menos de meia hora para controlar o sangramento. O tempo cirúrgico ser menos de meia hora e pouco o paciente do incômodo de ficar com um tampão posterior que é super desconfortável. Então, às vezes, passou o tampão posterior, a gente já pensa naquele paciente como um possível candidato para ligadura da esfenopalatina cirúrgica, para evitar dele ficar 3 dias internado,
e ficar com o incômodo e com os riscos de um tampão posterior. Certo, perfeito. Também, tampão posterior, eu até agora no meu estágio nunca vi passar, nunca vi eles precisarem passar. Mas, sim, pelo que você falou, realmente parece ser uma técnica bem mais difícil do tampão anterior. Vocês têm aquela questão que tem que saber quando você vai insuflar o balonete, tem que manter ele tracionado de maneira adequada. Então, ele parece ser tecnicamente bem mais difícil de fazer. E até, não sei, com algum potencial de, dependendo de insuflar no momento errado, de trazer até alguma lesão para a própria mucosa nasal, dependendo de como você faz o próprio procedimento. Exato. Você já viu algum tipo de... Já chegou para você, só de curiosidade, assim, já chegou para você algum caso de algum paciente que teve alguma lesão por um tampão posterior? O tampão posterior ele tem uma contraindicação, né? Que é fraturas da base do crânio. Então, pacientes sofreram algum trauma, normalmente acidente automobilístico, queda de altura, que são os mais frequentes, então com epistaxe e tem fratura de base de crânio, existe o risco de, na hora de passar essa sonda de Foley no nariz, ela acabar indo para dentro do crânio em vez de descer na rinofaringe. Então, por isso que a gente normalmente não tampona, e aí esse paciente ou vai para a cirurgia ou vai para a embolização. Senão você vai tamponar o líquor do cara. O líquor, tem descrito... Tampona o líquor da pessoa. Tem fotos de tomografia, assim, de relato de caso, né, de tampões insuflados, o balonete insuflado dentro do cérebro da pessoa. Então, não é uma boa ideia. E de lesão, assim, de tampão posterior, os mais comuns são lesão dessa região do vestíbulo nasal, porque ele fica apoiado nessa região da entradinha do nariz, numa cartilagem, né, nessa cartilagem que a gente tem mais inferior aqui. Então, o tampão, se não for feito um bom fechamento do tampão, um bom curativo aqui em cima, posicionado certinho a sonda, pode ter necrose dessa região da entrada do nariz aqui. Outras complicações são mais raras. Eu nunca vi necrose de palato, nunca vi síndrome de choque tóxico por estáfilo relacionado ao tampão. Mas está tudo isso descrito que pode acontecer e a gente toma esses cuidados para que evite de acontecer. Entendi. E uma coisa que é interessante também que você comentou, geralmente quando você faz o tampão posterior, enquanto o paciente está na observação do pronto-socorro, você começa a pensar que eventualmente esse cara pode usar uma abordagem cirúrgica. Isso. A latina poderia ser um quadro de sangramento um pouco mais grave. Mas você, assim, tendo disponibilidade, você recomendaria tirar o tampão em centro cirúrgico já ou não precisaria? Isso. Normalmente, assim, no SUS, como é mais difícil a gente ter acesso à sala cirúrgica, tem sempre uma fila de urgência, às vezes o paciente fica lá com o tampão 2 ou 3 dias, fica com o tampão posterior 2 ou 3 dias internado em observação. No sistema particular, convênios, como você tem uma disponibilidade maior de sala cirúrgica, se eu passei um tampão posterior, eu já estou pensando em subir com esse paciente para o centro cirúrgico, já estou procurando, vamos ver uma vaga, vamos ver um horário, já tanto para melhorar o incômodo do paciente, porque é chato, um tampão posterior é incômodo, quanto porque eu diminuo no final o tempo de internação desse paciente. Consigo mandar ele para casa no dia seguinte da cirurgia, ao invés de ficar 3 dias, pelo menos 3 dias internado aí com tampão. Então, talvez seja até mais vantajoso desse paciente fazer o procedimento e ir logo para casa. Não é um procedimento super complexo, assim, tem alguns riscos, como qualquer outro, anestesia, é um paciente com anestesia geral, eu posso inadvertidamente abrir o seio maxilar, às vezes a gente até precisa abrir o seio maxilar e aí vira uma cirurgia um pouquinho maior, mas é uma cirurgia relativamente tranquila para ser feita de forma rápida para controlar o sangramento. E aí a gente tira o tampão no centro cirúrgico já com o paciente anestesiado, porque às vezes o paciente está sangrando tanto, e aí a gente volta naquela conversa lá no início, né? Está sangrando tanto que não consegue nem manejar a via aérea. Eu vou precisar entubar esse paciente. Então, se eu conseguir deixar com que ele tenha menos sangramento descendo lá para a via aérea, eu consigo entubar melhor. Então, a gente deixa com tampão, controla lá, nem que controle parcialmente o sangramento, vai para o centro cirúrgico numa situação mais tranquila, que vai ser entubado de estômago cheio, porque está cheio de sangue, que ele vai deglutindo, vai ser sequência rápida. Então, quanto mais eu puder minimizar os riscos para a via aérea, melhor.
Com certeza, com certeza. Acho que a gente passou aí bastante por todas as etapas aí do processo, como você pode fazer avaliações, meio que essa escadinha, assim, né, de como você pode tomar. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, chegando mais no final da nossa discussão é, o que você recomenda que as pessoas não façam para evitar? Você, alguns erros comuns que você na sua prática já viu, alguns erros mais comuns que as pessoas cometem, e que você recomenda que é melhor a pessoa não tentar fazer, assim, para evitar? Ó, quando está numa situação que você é a única pessoa que tem ali para controlar o sangramento, não tem muito jeito, assim, é difícil causar algum grande mal com o epistaxe, né? O erro mais comum que eu vejo seria esse tampão da gase que vai só no vestíbulo nasal, só na entradinha aqui, então faz uma bolinha de gás e enfia aqui no nariz. Isso não controla o sangramento, né? Não ajuda, às vezes o sangramento já ia até parar sozinho se esse tampão que controlou. Tratar o paciente com epistaxe com um paciente potencialmente grave, né? Ele pode ter um choque por conta da perda sanguínea, um choque hipovolêmico, né? Apesar da mortalidade por epistaxe ser muito baixa, assim, 0,01% a mortalidade por epistaxe, ela existe, então eu preciso pensar esse paciente como um paciente grave e controlar o sangramento, mas pensando em expandir, pensando em transfundir se for necessário. E de orientações gerais, assim, para todo paciente que teve epistaxe, a gente orienta a fazer pelo menos uns 2 dias, né? Compressa de gelo, então pode ser uma bolsinha de gelo, coloca um gelo num saquinho e coloca aqui em cima do dorso nasal. Se tiver no PS, coloca um gelo dentro de uma luva, amarra a luva, coloca aqui no dorso nasal, deixa ali uns 15 minutinhos, e aí em casa, se a gente conseguiu controlar o sangramento e dispensar esse paciente, a gente orienta a fazer isso 15 minutos de gelo aqui no dorso nasal de 3 em 3 horas. Orientar a alimentação mais fria, então não tem nenhuma restrição de alimento, né, que os pacientes gostam de perguntar se pode comer isso, pode comer aquilo. Pode comer de tudo, não tem problema, mas tudo mais para o frio, então deixa a comida esfriar ali na temperatura ambiente. O banho também mais para o frio, então tudo que é quente vai fazer sangrar, então o banho mais frio, evitar a exposição solar e evitar esforço físico mais intenso, assim, principalmente nos 2 primeiros dias depois de controlar o sangramento. E para os pacientes que controlaram e depois ou tiraram um tampão, ou passaram um tampão absorvível, ou às vezes controlou só naquela vasoconstrição inicial, a gente orienta a lavagem nasal, né, 3, 4 vezes ao dia, para deixar a mucosa nasal mais úmida, porque um dos fatores é o ressecamento, né, que você disse aí, um dia que estava mais seco, foi treinar, foi correr, e aí acaba sofrendo o nariz também. Então, deixar a mucosa nasal mais úmida, e para limpar restos de coágulo, que às vezes fica, alguma crosta hemática que às vezes fica lá dentro, e que às vezes deixa o nariz entupido e fica incomodando também. Show. Os primeiros dias, então, é tudo para evitar da mucosa vasodilatar, assim, basicamente. Né? Basicamente isso. Colocar gelo, evitar banho quente, tudo evitar que tenha de novo vasodilatação, por favorecer que o cara pode ter um sangramento. Perfeito. E tudo pro lado mais do frio mesmo, evitar as coisas quentes. Beleza, cara. Ó, acho que a gente está chegando aí pro fim da nossa discussão. Tem mais alguma coisa, assim, mais algum tópico interessante? Você acha que vale a pena a gente discutir? Acho que a gente passou bastante coisas, tipo assim, das principais condutas aí, né, do jornalista. Acho que foi bem legal esse papo. Espero que vocês aproveitem, que façam alguma diferença aí quando chegar um paciente com epistaxe, que tenha contribuído para melhorar o atendimento desse paciente. Com certeza, cara, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu passar bastante pelas principais patologias, pelas principais condutas. Tenho certeza que eu, pelo menos, vou aproveitar bastante pro meu estágio agora e para os próximos campeões aí que eu vou dar. E quando chega assim, a gente costuma ter bastante dúvida, mas acho que eu poderia esclarecer bastante coisa, né? Muito obrigado aí por ter discutido com a gente, por ter falado também aí do assunto. Tenho certeza que vai ajudar bastante aí o pessoal que tá ouvindo a gente. Obrigado, Lucas. Foi um prazer.